Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do projeto Educa Balsas. Hoje trabalharemos a aula de matemática com o conteúdo números naturais e racionais. Eu sou o professor Roger e irei lhes acompanhar nessa jornada. A aula em questão trata de um conteúdo do 6º ano da componente curricular matemática e unidade temática números. A habilidade em questão é a EF 06MA03, que versa sobre resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos mentais ou escritos, exatos ou aproximados, com números naturais por meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos com e sem o uso de calculadora. Nesta aula, você irá aprender a sequência dos números naturais e a efetuar cálculos com os números naturais. Então, gente, no nosso cotidiano, nós sempre contamos, a gente faz toda a nossa trajetória diária através da contabilização de coisas, de valores e de sequências. Como, por exemplo, as horas do dia, a quantidade de refeições que nós fazemos, a quantidade de horas trabalhadas. Então, todo tipo de elucidação cotidiana que a gente possa enumerar, a gente está relacionando os números naturais. Em cima disso, nós podemos entender a sequência dos números naturais como uma sequência que se inicia no zero, que é a nossa origem, e de uma em uma unidade, ela vai crescendo no sentido positivo. Então, nós temos o seguinte: iniciando pelo zero e acrescentando sempre uma unidade, a sequência dos números naturais se dá, tais que os números constituem um conjunto numérico denominado conjunto dos números naturais, que se indica pela letra N. Então, o conjunto dos números naturais é basicamente, iniciando do zero, aí a gente sempre cresce uma unidade. Tem o 1, o 2, o 3, o 4, 5, e daí sucessivamente. Coloco essas reticências porque vai depender do tamanho do valor que você quer exprimir, certo? E quando a gente ignora o zero, a gente tem o conjunto dos números naturais não nulos, que a gente estabelece apenas com os números naturais positivos, excluindo o zero. E também vai de acordo com a nossa necessidade. Então, para poder representar esses números, nós podemos traçar a reta numérica. Nela, a gente vai poder representar todos esses valores de acordo com a demanda, com a nossa necessidade e com cada enunciado que vocês podem se deparar. Vamos lá para um exemplo. O que é uma reta numérica? A gente traça uma reta no sentido horizontal. Aí a gente coloca uma setinha na ponta. Aí essa setinha vai indicar o sentido que ela está crescendo. Aí aqui, na origem é o nosso zero. Aí a gente sempre aumenta uma unidade. Aqui tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e daí sucessivamente. Vai até o infinito, certo? Então, a gente vê que nós conseguimos ordenar os números nessa sequência. E também, nos números naturais, a gente pode comparar eles, um número com o outro, sempre utilizando alguns utensílios, como os símbolos maior que e menor que. Podemos observar o seguinte, que o símbolo maior que é esse aqui, e, sobretudo, para onde a concavidade está relacionada. Por exemplo, o número 5 é maior que o número 4. Professor, por que eu estou dizendo que o 5 é maior do que o número 4? Porque a concavidade do símbolo está voltada para ele. Então, essa sentença é o quê? Verdadeira. Se eu disser que o 0 é menor que o 2, essa proposição vai ser o quê? Verdadeira ou falsa? Verdadeira também, porque a concavidade está voltada para o 2. Isso significa que o 2 é maior do que o 0. Agora, se eu coloco que o 3 é maior do que o 4, essa proposição vai ser verdadeira ou falsa? Vai ser falsa. Por quê? Porque o 3 não é maior do que o 4. Então, esses símbolos maior que e menor que, eu utilizo para comparar valores ou grandezas. Além disso, o conjunto dos números naturais, eles dependem de uma ordem. A gente tem que fazer eles em cima de uma sequência para que a gente consiga operá-los e, consequentemente, fazer todo tipo de cálculos em cima deles. Temos, então, aqui o valor posicional, que se dá de acordo com as ordens. Nós temos aqui, por exemplo, a unidade simples, que a gente utiliza o U. Unidade, temos a dezena, que é a letra D. Temos a centena, que é a letra C. Unidade de milhar, a gente coloca o M. Dezena de milhar, DM.
centena de milhar, cm, unidade de milhão, dezena de milhão e daí sucessivamente. A gente vai sempre acrescendo de acordo com a nossa necessidade. Percebam o seguinte, todos os números naturais, isso vai ser uma sequência. Daqui para frente, vocês vão sempre se basear nisso. Nós podemos efetuar operações em cima deles. Então, iniciemos com a adição. Lembrando que o conjunto dos números naturais é um dos conjuntos dentro do universo de vários conjuntos. Como que se dá a adição do conjunto dos números naturais? Vamos acompanhar essa situação. Nos Jogos Olímpicos de 2016, realizados no Rio de Janeiro, no Brasil, a equipe de atletas brasileiros era composta de 256 atletas homens e 209 atletas mulheres. Certo. Qual o número total de atletas da equipe brasileira? Nesse caso, perceba que a gente quer saber quanto o número de homens acrescenta do número de mulheres para nos dar o total. Então, a gente tem o seguinte, quantos homens tinham na comissão brasileira? A gente vem aqui, 256. Quais são as ordens desses valores? O 6 é a unidade simples, o 5 é a dezena de unidade simples e o 2 é a centena de unidade simples. Então, quando a gente for efetuar uma operação com os números naturais, a gente tem que ter número embaixo de número de acordo com a sua ordem. E agora, quais são a quantidade de mulheres? 209 mulheres. Então, a gente tem aqui, 256. Como eu quero adicionar, eu coloco o símbolo da soma, que é a adição. E vou somar com 209, de acordo com a sua ordem. 6 mais 9 dá 15. 5, a gente leva 1. 1 mais 5 dá 6. 6 mais 0 dá 6. E 2 mais 2 dá 4. Portanto, o número de atletas que tinha na comissão brasileira nas Olimpíadas de 2016 eram de 465 atletas, somando os homens e as mulheres. Nós temos agora o estudo das propriedades da adição. Temos como primeira propriedade a propriedade comutativa da adição, que diz o seguinte, se eu pegar um número qualquer e somar a outro número, e alterar a ordem da soma, o resultado tem necessariamente que ser o mesmo. Vamos pegar um exemplo. 10 mais 5. Vai dar quanto, gente? Dá 15, não é verdade? E se eu pegar 5 e somar com 10? Alterei a ordem dos fatores, não é verdade? Quanto que vai dar o resultado? 15 também. Então, a propriedade comutativa da adição estabelece como verdadeira essa proposição. Isso acontece para todo tipo de número, não apenas esses que eu estou lhes explicando. A segunda propriedade da adição é a propriedade associativa da adição, que quer dizer o seguinte, se eu tiver 3 números e quiser somar eles, eu posso agrupar os 2 primeiros, efetuar a operação e depois somar com um terceiro, assim como eu posso agrupar os 2 últimos e depois somar com o inicial. Isso é verídico. Vamos comparar aqui. Se eu tiver 10 mais 5 e somar com 2, isso vai dar quanto? 10 mais 5 dá 15. Mais 2, a gente vai ter 17. Agora, se eu pego aqui, 10 mais, aí eu venho 5 mais 2. Então, a gente primeiro efetua a operação que está dentro do parêntese. 5 mais 2 dá quanto? Dá 7. E 10 mais 7, 17. Então, percebemos que esses dois valores são o quê? Iguais. Então, a proposição também é verdadeira. Essa segunda propriedade é a propriedade associativa da adição. Terceira propriedade, a propriedade que trata do elemento neutro da adição. O elemento neutro da adição é o zero. Por quê? Porque qualquer número somado a zero é igual ao próprio número que foi somado. Como, por exemplo, 10. 10 mais 0, gente, vai dar quanto? Vai dar 10. E se eu pegar 0 mais 10? 0 mais 10 também vai dar 10. Percebam que essa proposição também é verdadeira. Então, qualquer número, independente se é o 10 ou outro que vocês possam imaginar, somado com 0, vai dar o próprio valor. Feito isso, entendemos como que funciona a adição. Agora nós vamos compreender como que funciona a propriedade da subtração. Subtração é outro tipo de cálculo que a gente chama de operação elementar, que são 4, tá? Acompanhemos a situação a seguir. Uma fábrica produziu 985 peças. Houve um problema em uma das máquinas e 162 peças saíram com defeito. Quantas peças foram produzidas sem defeito? Para efetuar esse cálculo, gente, nós pegamos o tanto de peças que a fábrica produziu,
que foi 985 de início. A gente coloca aí, ó, unidade, dezena e centena, a ordem dela para a gente estabelecer o padrão da operação. Em seguida, a gente vê quantas saíram com defeito. Quantas saíram? 162. Então, ó, centena debaixo de centena, dezena debaixo de dezena e unidade debaixo de unidade. Agora a gente efetua a operação. Nesse caso, a gente tem aqui, ó, 985 menos 182. Então, vamos lá. 5 menos 2 dá 3. 8 menos 6 dá 2. E 9 menos 1 dá 8. Portanto, nós temos 823 peças que são úteis, porque a gente acabou de ignorar as 162 com defeito. Então, a propriedade da subtração é essa, de retirar uma parcela que não é de nosso interesse dentro de uma operação. Então, a gente precisa entender qual que é a relação fundamental da subtração. Efetue a seguinte operação, 39 menos 14. Vamos lá. Ó, 39, a gente tem aqui dezena e unidade, menos 14. Então, 9 menos 4 dá 5, 3 menos 1 dá 2. Portanto, 39 menos 14 é 25. Observe que, minuendo, lembrando, gente, ó, esse aqui é o minuendo. Esse aqui é o subtraindo. E esse aqui é a nossa diferença. O resultado a gente chama de diferença. Então, perceba, ó, se eu peguei o minuendo, efetuei a subtração do subtraindo e encontrei uma diferença, se eu quiser tirar a prova real, é só eu pegar a diferença, que a diferença é 25, e somar ao subtraindo, que é 14. Então, ó, 5 mais 4 dá 9 e 2 mais 1 dá 3. Perceba que o resultado que eu obtive é igual a quem? Ao minuendo. Então, quando essa sentença é verdadeira, eu digo que a minha equação está correta. Por quê? Porque eu tirei a prova real. Então, minuendo menos subtraindo igual a diferença, e diferença mais subtraindo igual a minuendo. Prova real feita, estabelecida a relação fundamental da subtração. Então, o que a gente pode definir disso aí? Que a subtração é o inverso da adição e, consequentemente, a adição é o inverso da adição. Sabemos que o cálculo da adição é constituído de parcela mais parcela, que resulta numa soma ou no total. E o cálculo da subtração é minuendo menos subtraindo igual à diferença. Agora, acompanhemos a terceira operação elementar da matemática, que é a multiplicação. Observemos a situação a seguir. Leandro trabalha em uma quitanda e organizou algumas laranjas em grupos com 4 elementos, formando ao todo 6 grupos. Quantas laranjas Leandro organizou dessa forma? Aqui a gente tem 4, aqui mais 4, aqui também 4, aqui 4, aqui 4 e aqui 4. Percebam que se eu for somar todos os grupos de 4 laranjas, eu vou encontrar o resultado, não vou? Que vai ser quanto? Ó? 4 mais 4 dá 8, mais 4 dá 12, mais 4 dá 16, mais 4 dá 20, mais 4 dá 24. Então, percebam aqui, ó, que somando todos eles, eu tenho 24 laranjas no total. Porém, isso aí é o cálculo de quê? Da adição. E eu quero compreender o cálculo da multiplicação. Para entender o cálculo da multiplicação, eu utilizo o algoritmo da multiplicação, que a gente pega o valor que a gente está multiplicando, né? No caso aí, quantos grupos de laranja eu tenho? Tenho 6 grupos de laranja. E multiplico pela quantidade de laranjas que tem em cada grupo. Então, 4 vezes 6 dá 24. Então, são 24 laranjas. Nesse caso, vamos compreender como que funciona o algoritmo da multiplicação. Uma máquina produz 26 peças por hora, certo? 26 peças. Quantas peças são produzidas em 12 horas? Gente, em 1 hora ela produz 26. E em 12 ela vai produzir quanto? A gente efetua a multiplicação aqui, ó. No caso, a gente tem a unidade e a dezena. Então, a gente pega a unidade e multiplica por cada um dos elementos do número de cima, tá? Que é desse primeiro fator. 2 vezes 6, 12. 2 sobe 1.
E 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, ó, e agora, 1 vezes 6 dá 6. Quando a gente pula de ordem, a gente pula uma ordem aqui no resultado também, tá? 1 vezes 6 dá 6 e 1 vezes 2, 2. Então, a gente agora pega e soma esses resultados. 2 mais 0 dá 2, 5 mais 6 dá 11, 1 sobe 1 e 1 mais 2, 3. Então, a multiplicação de 26 vezes 12 é 312, tá? Então, eles produzem 312 peças em 12 horas. Lembrando, professor, por que você não somou nenhum número aqui? Porque quando não aparece, fica subentendido que é 0. Então, vamos agora compreender as propriedades da multiplicação. A primeira propriedade é a seguinte. Multiplicando um número natural qualquer por 0, obtemos o próprio número 0 como resultado. Por exemplo, se eu pegar aqui 25 vezes 0, eu vou ter como resultado, ó, 0 vezes 5 dá 0, 0 vezes 2 dá 0. Então, o resultado é 0. Isso para qualquer um dos valores que existem, gente, porque a primeira propriedade da multiplicação é essa. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Segunda propriedade da multiplicação. Em uma multiplicação de dois números naturais, quaisquer, a ordem dos fatores não altera o produto. Essa propriedade é chamada de propriedade comutativa da multiplicação. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, 15 vezes 10. E vamos multiplicar esse valor, utilizando o algoritmo da multiplicação. Então, ó, 0 vezes 5 é 0, 0 vezes 1 é 0. 1 vezes 5 é 5 e 1 vezes 1 é 1. Então, a gente vai agora somar os resultados. Aqui, como não tem nenhum valor, subtende-se que é 0. 0 mais 0 dá 0, 0 mais 5 dá 5 e 0 mais 1 dá 1. Então, perceba que o resultado deu 150. Só que, para mim entender a propriedade comutativa da multiplicação, eu tenho que inverter o processo também. Então, aqui eu vou ter a multiplicação de 10 vezes 15. Quanto que vai dar aí? Então, ó, 5 vezes 0 é 0 e 5 vezes 1 é 5. 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 1 é 1. Então, agora a gente soma. 0 mais 0 é 0, 5 mais 0 é 5 e 1 mais 0 é 1. Percebam que a propriedade comutativa da multiplicação é uma premissa verdadeira também. Por quê? Invertendo a ordem dos fatores, não se altera o resultado. Então, a propriedade comutativa da multiplicação é essa. Independente da ordem dos fatores, não se altera o resultado. A terceira propriedade da multiplicação é a seguinte, a propriedade associativa da multiplicação. Em uma multiplicação de 3 números naturais quaisquer, podemos associar os fatores de modos diferentes. Essa propriedade é chamada de propriedade associativa da multiplicação. Por exemplo, vamos multiplicar 2 vezes 5 vezes 10. Professor, o que é esse ponto? Esse ponto, gente, também indica a multiplicação. Tanto o ponto quanto o número, a variável x, tá? Então, aqui nesse caso, vamos primeiro multiplicar esses dois aqui. 2 vezes 5 dá 10. Aí a gente multiplica com esse outro aqui. Agora, 10 vezes 10 dá 100. Agora, vamos alterar a ordem. Eu tenho 2 vezes 5 vezes 10. Vamos primeiro multiplicar esses dois aqui. Então, repito aqui, 5 vezes 10, 50. 2 vezes 50, 100. Então, obtivemos o mesmo resultado para os dois processos. Então, essa propriedade também é verdadeira. Propriedade associativa da multiplicação. E, finalmente, a quarta propriedade da multiplicação, que trata do elemento neutro da multiplicação. O elemento neutro da multiplicação, gente, é o número 1, porque qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Isso não apenas para os números. Isso é válido também para variáveis e outras grandezas que vocês possam se deparar por aí. Então, nós temos aqui, por exemplo, 25 vezes 1 é igual a 25. Assim como 1 vezes 25 vai ser igual a 25. Então, ó, o elemento neutro da multiplicação é o 1. Propriedade verdadeira também. E, para multiplicar um número natural por uma adição ou subtração de duas parcelas, multiplicamos o número pelas parcelas e, a seguir, adicionamos ou subtraímos os resultados obtidos. Tal propriedade é denominada propriedade distributiva da multiplicação. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu tenho aqui x mais 4 vezes 5. Como que eu resolvo essa operação? Eu vou pegar o 5 e multiplicar por cada um dos elementos que tem dentro do parêntese. Ó. 5 vezes x dá 5x. Qual que é o sinal que tem aqui? É mais. Então, a gente coloca mais. 5 vezes 4, 20. Então, gente, percebam aqui, ó, que 5 multiplicado por x mais 4 dá 5x mais 20.
Aqui a gente para por aqui, porque não é do nosso interesse descobrir o valor de x. Apenas demonstrar para vocês a propriedade distributiva da multiplicação. Que um número, quando multiplicado por uma soma ou subtração de outros números, vai resultar nisso aqui. Se fosse menos, como seria? Seria, por exemplo, x menos 4 vezes 5. Então, a gente teria o 5 multiplicando pelo x e pelo 4. 5 vezes x, 5x. Qual que é o sinal aqui? Menos. Então, a gente bota menos. 5 vezes 4, 20. Então, aqui seria 5x menos 20. Então, quando a gente tem um número multiplicado por uma subtração, por uma diferença, ou por uma adição de outros valores que a gente não conhece, a gente efetua a operação dessa maneira. Agora, para complementar os cálculos elementares, a gente vai descobrir como que funciona o processo da divisão. Acompanhamos a seguinte situação. Uma escola de educação fundamental tem como norma colocar o número de alunos em cada classe. Essa escola tem 243 alunos. Beleza, a escola tem 243 alunos. Eu quero colocar o mesmo número de alunos dentro da mesma classe. Certo. Então, em 9 classes do 9º ano, eu tenho que dividir esses números em 9 classes do 6º ano. Quantos alunos eu tenho que colocar em cada classe? Vamos lá. Como é que funciona o processo da divisão? Esse aqui é o algoritmo da divisão, o que eu estou expondo para vocês. A gente começa a divisão por esse número aqui. O 2 é maior ou é menor que o 9? É menor. Como é menor, a gente pula para o segundo. Então, agora a gente olha para cá. A gente tem unidade e dezena. Então, a gente tem dezenas de unidades. 24 é maior do que 9? É. Então, a gente começa a operar por aí. Então, a gente pega e coloca aqui, ó. Eu vou multiplicar o 9 por qual número para chegar bem próximo de 24, ou igual a ele? A gente caça por 1. 1 vezes 9 dá 9, ainda está longe, né? 2 vezes 9. 2 vezes 9 dá 18. Então, vamos lá. 2 vezes 9, 18. Então, a gente pega e subtrai agora. 24 menos 18 dá 6. 6 é menor do que 9, né? Então, a gente puxa uma casa, que é quem? O 3. 63 dividido por 9 dá 7. 7 vezes 9 dá 63. E a gente tem como restante o 0. Então, percebam aqui ó, que a gente vai ter 27 alunos em cada classe. Então, gente, qual que é o algoritmo? Aqui a gente tem o dividendo. Aqui a gente tem o divisor. Aqui a gente tem o quociente. E aqui a gente tem o resto. Dividendo, divisor, quociente e resto. Esse é o algoritmo da divisão. Então, vamos entender como que funciona a relação fundamental da divisão. Ó, essa igualdade é chamada de relação fundamental da divisão. O dividendo tem que ser igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Certo? Então, para isso, vamos agora calcular a propriedade da divisão. A primeira propriedade, nem sempre é possível a divisão de um número natural por outro número natural. Por exemplo, se eu pegar o 5 e dividir por 0, o 0 é um número natural, né? É. O 5 é também, né? Existe divisão de alguma coisa por nada? Não existe. Então, essa propriedade é inválida. Não existe divisão de número 0. Então, gente, no denominador, sempre temos que ter um número diferente de 0, tá? Segunda propriedade da divisão. Nem sempre a divisão de um número natural, não nulo, por outro número natural não nulo, dá um número natural. Em casos como esse, a divisão não é exata. Por exemplo, vamos dividir o 5 por 2. Aí aqui está, o 5 é maior do que o 2, né? Então, qual o número mais próximo que eles podem chegar? 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Sobra quanto? Sobra 1. Beleza. O 1 não é menor do que o 2? É. Quem é que eu tenho aqui para pegar emprestado? Ninguém. Então, nesse caso, a gente teve um resto aqui. A gente tem aqui ó, o nosso dividendo, tem o nosso divisor, tem o nosso quociente e o resto. Então, nesse caso, nem sempre vai acontecer. Aqui a gente vai ter que recorrer a uma propriedade também da divisão, que vai trazer um número quebrado, um número decimal. Que aí a gente adicionaria um 0 aqui e colocaria uma vírgula aqui. Aí 10 dividido por 2 dá 5, porque 5 vezes 2 dá 10 e o nosso resto seria 0. Aí o número é quebrado. Não é o número que a gente tem como interesse, tá?
Terceira propriedade, quando o dividendo é zero, o divisor é um número natural diferente de zero, o quociente é zero. Por exemplo, 0 dividido por 5. Nesse caso é possível e vai dar quanto? Zero. O resultado é zero. Agora, 5 dividido por zero não existe, porque a gente não tem denominador zero, tá, gente? Quarta propriedade, quando o dividendo e o divisor são números naturais iguais e não nulos, o quociente é 1. Portanto, 5 dividido por 5 é igual a 1. 3 dividido por 3 é igual a 1. 1000 dividido por 1000 também vai ser igual a 1. Sempre que eu tiver um número e eu dividir por ele mesmo, eu vou ter como resultado o 1, tá, gente? Portanto, essa foi a nossa aula de hoje. Eu aguardo vocês para a próxima aula para que a gente consiga fazer algumas atividades e aprender junto. Até mais. Obrigado pela atenção.